Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, antes de eu começar esse vídeo, me responde uma coisa. Você apoia Lula ou Bolsonaro? Responde aí que eu quero saber quem é que está me assistindo e se você é apoiador do Lula, do Bolsonaro ou você apoia o Brasil, independente de quem está ali na gestão. Vão comentando aí. E uma outra pergunta, vocês acharam justo ou injusta a decisão de tornar Bolsonaro réu pela suposta trama golpista? Comentem aí, gente, porque, olha, os bastidores estão pegando fogo em Brasília e eu vou trazer alguns detalhes dos últimos acontecimentos após a decisão do STF e também vamos falar do médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Dr. Roberto Calil. Ele fez um comunicado de extrema importância e relevância sobre o estado atual de saúde do chefe do executivo. E essa fala do cardiologista, né, gerou grande repercussão em Brasília e reacendeu alguns debates sobre as condições físicas do Lula para seguir cumprindo sua agenda oficial e se é possível o Lula abandonar o mandato. Então vou trazer os detalhes. Também, infelizmente, temos uma notícia triste aqui para trazer nesse vídeo. A gente se despede aí também de uma figura pública. A notícia da morte foi confirmada por familiares e autoridades, causando comoção também na política brasileira. E eu vou trazer também aqui para vocês tudo a respeito da decisão do STF em relação ao Bolsonaro. Então fique comigo até o finalzinho do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha. Sua participação é essencial para que mais pessoas tenham acesso a uma informação não manipulada pela mídia. Então, bem-vindo. Olha só, vamos começar aqui com a primeira matéria, que eu vou trazer uma reflexão importante, mas eu quero saber sua opinião também. Saiu no jornal Infomoney que as tarifas sobre produtos de importadores de petróleo da Venezuela começam em 2 de abril. O que você está falando, Ana? Casa Branca, gente, Estados Unidos, olha só. Casa Branca confirmou data da nova tarifa, dizendo que o regime de Maduro representa uma ameaça incomum e extraordinária aos Estados Unidos. A Casa Branca confirmou, através de uma ordem executiva, que uma tarifa de 25% poderá ser imposta a partir do dia 2 de abril a todos os produtos importados para os Estados Unidos de qualquer país que importe petróleo venezuelano, seja diretamente da Venezuela ou indiretamente por meio de terceiros. Então, o presidente dos Estados Unidos da América considera que as ações e políticas do regime de Nicolás Maduro na Venezuela continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa, disse a Casa Branca. E eu quero saber aí de vocês, né? Vamos falar um pouquinho desse acontecimento, desse episódio, porque eu quero saber, isso nos traz uma grande reflexão, né? A decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifa sobre produtos de importadores de petróleo da Venezuela a partir do dia 2 de abril levanta uma questão importante e complexa. Deve um país, de fato, punir e excluir outras nações que não compartilham os mesmos valores democráticos? Comenta aí para mim sua opinião. Do ponto de vista moral, há um argumento forte a favor da responsabilização de regimes autoritários. Quando o governo, como o de Nicolás Maduro, é acusado de violar os direitos humanos, reprimir a oposição, manipular instituições democráticas, é legítimo que as democracias consolidadas se posicionem. A imposição de tarifas ou avaliações, né, como essas dos Estados Unidos, é uma forma de pressão internacional que busca o quê? Incentivar mudanças políticas, né, nesse tipo de situação. Ou seja, os Estados Unidos está deixando claro que ele não irá tolerar aqueles que reprimem a oposição, que manipulam instituições democráticas, que violam direitos humanos. Então o recado está bem claro e é uma forma dele exigir uma mudança na política internacional sem o uso de força. No entanto, por outro lado, muitos dizem que essa estratégia também traz outros dilemas, como a exclusão de países do sistema econômico internacional, que pode agravar a crise humanitária, empurrar a nação inteira para o sofrimento, como ocorreu na Venezuela. Além disso, pode haver repercussões negativas para os próprios países que aplicam as sanções, né, especialmente se houver interesse econômico relevante envolvido. E nesse contexto, o papel do nosso país, por exemplo, o Brasil, se torna especialmente delicado. Como uma democracia da América do Sul, o Brasil tem a responsabilidade de defender os valores democráticos da região. Ignorar essa situação, a transparência dos direitos na Venezuela, pode ser interpretado como cumplicidade ou indiferença, que é o que o Brasil está sendo já acusado
por muita gente, por muitos jornais e de forma global, né? Mas, por outro lado, uma postura muito rígida pode prejudicar também venezuelanos, pode afetar relações comerciais estratégicas, mas o que será que pesa mais, o que será que importa mais? Então, o desafio talvez seja encontrar um equilíbrio? O que vocês acham? Vão comentando aí, porque tá pegando fogo, hein? E os Estados Unidos não tá de brincadeira, não. Você tá apoiando as decisões do Trump e você acha que ele tá viajando na batatinha? Comenta aí pra mim. Enquanto isso, ministros do STF descartam prisão de Bolsonaro antes de condenação. E advogados perderam a esperança, né, do Fux repetir o caso Débora. Entre aliados do ex-presidente, havia um temor de que a corte mandasse o ex-presidente para a cadeia para evitar a eventual fuga. Entre as defesas, a esperança de que Fux suspendesse o julgamento, como fez o caso da pichadora da estátua do STF, se esvaiu, né? Então tá aqui na matéria do G1, falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro só seria preso após a sessão do STF que o tornou réu por golpe de Estado se fizesse algo que justificasse uma prisão preventiva. Essa foi a análise dos ministros do STF, então eles falaram que não tem por que mandar prender o Bolsonaro antes do trânsito em julgado no processo criminal. E então o Bolsonaro está livre, né, por enquanto. O que aconteceu foi que o STF votou por maioria que o Bolsonaro deve sim ser réu, né? Vai ser aí, vai passar por um julgamento sobre tentativa de golpe. E eu queria trazer uma reflexão sobre esse assunto aqui junto com vocês, porque nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais evidente para muitos brasileiros, eu não sei para você, uma inquietante percepção. A justiça no Brasil, especialmente nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Eles têm adotado uma postura que, para além da lei, parece cada vez mais voltada para interesses políticos. Um exemplo claro disso é a pressão para condenar a qualquer custo o ex-presidente Jair Bolsonaro por fatos que sequer aconteceram, né, que sequer chegaram a ocorrer. Julgamentos com base em interesses, hipóteses ou falas interpretadas fora de contexto. E enquanto isso, casos extremamente graves, como o escândalo da Lava Jato, que revelou esquemas bilionários de corrupção envolvendo políticos, empresários, estatais, né, vão sendo anulados, prescritos ou simplesmente esquecidos. O esforço institucional, que antes parecia focado em combater corrupção, hoje cede espaço a revisões controversas, interpretações jurídicas questionáveis. O caso do próprio deputado André Janones, aliadíssimo do Lula, é outro exemplo gritante que ocorreu essa semana, esse ano, né? Ao invés de enfrentar um processo penal pelas acusações de rachadinha, a solução encontrada foi o quê? Que o André Janones devolvesse o dinheiro à Câmara dos Deputados. Ele vai devolver mais de 100 mil, vai pagar multa, enfim, para não responder um processo penal. Quando a devolução do dinheiro passa a ser uma alternativa à responsabilização criminal, gente, o sinal é claro, a balança da justiça não está equilibrada. E essa seletividade da justiça, que pesa com rigor sobre uns e age com brandura em relação a outros, mina a compensação aí do STF e fere profundamente a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Quando o sistema judicial se transforma num instrumento de disputa ideológica, o Estado de Direito deixa de ser garantidor, né, da justiça e se torna refém da narrativa dominante. Se o STF quer ser respeitado como guardião da Constituição, ele precisa agir com imparcialidade, coisa que não é o que a gente está vendo acontecer no caso do Bolsonaro ou de qualquer um que seja da oposição ao governo Lula. A justiça deve ser cega, mas não surda ao clamor por coerência. Embora haja 2 pesos e 2 medidas, o crédito popular só tende a crescer. Eu quero saber sua opinião sobre isso. E aqui mostra, né, que inclusive o Bolsonaro ele chegou a comparecer. Ele assistiu do Senado, né? O Bolsonaro ele assistiu do Senado a decisão que o tornou réu. A avaliação dos advogados e dos aliados de Bolsonaro foi de que a presença dele no primeiro dia de julgamento poderia tornar o ex-presidente réu, teve efeito proposto, surpreendeu a todos. Alguns advogados discordaram da ideia, falaram que a presença do Bolsonaro poderia trazer aí uma intimidação, ao STF. E o STF ainda ironizou a situação, falou, nós estamos super intimidados com a presença do Bolsonaro, né? Tirou sarro porque o STF, ele não age mais como um guardião da lei. Fica nessa rincha
nessas trocas de farpas, né, acaba perdendo total razão, na minha opinião, e crédito, perde muito crédito com a forma como eles agem, né? Infelizmente é o STF que a gente tem e é o Brasil que a gente está vendo. Uma outra informação, agora uma notícia triste: morre prefeito de BH, Fouad Noman, e o radialista e ex-vereador Álvaro Damião assume a prefeitura de BH após a morte do Fouad Noman, gente. Então, ele foi rotulado, inclusive, de bolsonarista por adversários políticos do União Brasil, diz defender diálogo. Então, esse jornalista Álvaro Damião, ele é vice-prefeito de Belo Horizonte, ele assume a prefeitura da capital mineira com a morte de Fouad Noman do PSD. Pela lei orgânica da cidade, Damião já pode ser considerado prefeito de Belo Horizonte, segundo a Câmara Municipal. Um ato solene será marcado para casa para formalizar a posse. E ele foi eleito em outubro como vice da chapa de Fouad, que morreu nessa quarta-feira, dia 26 de março, após 82 dias de internação. Então, uma notícia triste aí para a política brasileira. E isso nos traz aí algumas reflexões, né? A morte do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, e a recente sucessão automática do Álvaro Damião ao cargo reacende uma reflexão importante sobre a saúde dos políticos e como ela afeta diretamente a estabilidade institucional de uma região, de um país, né? E os líderes políticos, muitas vezes vistos como figuras quase intocáveis ou eternos no poder, gente, são antes de tudo seres humanos, sujeitos às mesmas fragilidades físicas e mentais que qualquer um cidadão. No entanto, o ritmo intenso da vida pública, o peso da responsabilidade, o estresse constante tornam a saúde desses líderes ainda mais vulneráveis. E o caso do presidente Lula mesmo, que enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos meses, também gera questões semelhantes. Quando um chefe de Estado está fisicamente fragilizado, não é apenas o seu bem-estar que está em jogo, né? Mas também a governabilidade, a confiança do povo e a capacidade de liderança no momento aí em que o país enfrenta desafios políticos e econômicos relevantes. Essa realidade serve como um alerta para a sociedade, para os próprios governantes. Cuidar da saúde não é apenas uma questão pessoal, é um dever institucional. Além disso, os políticos precisam ter humildade, considerar os seus limites físicos e garantir que existem mecanismos de sucessão, transparência, continuidade administrativa que não deixam o país refém de situação de emergência como essa, né? Então, falando desse caso de saúde, aqui mostra que o Dr. Kalil avaliou o estado de saúde do Lula para as eleições de 2026. Ele disse que o Lula tem total condição. O médico pessoal do presidente também falou sobre as condições para uma eventual reeleição. Então ele disse que ele tem todas as condições de disputar uma eleição, de exercer o cargo, e o presidente é uma pessoa saudável e que se cuida. Ele também disse que tiveram os problemas de saúde, como todos nós, mas esse último não foi doença, foi um acidente. Isso não o impede de qualquer campanha ou futuro governo, se ele evidentemente for reeleito. Então, o cardiologista comentou sobre a rotina de exercícios físicos do petista, afirmou que ele nunca deixou de fazer exercício. Então, para Kalil, qualquer cidadão que tem essa rotina de cuidados, o estado de saúde é aprimorado. E o Lula completa 81 anos e 27 de outubro de 2026, se reeleito, ele deixaria a presidência da República aos 85 anos de idade. Porém, algo chama bastante atenção aí, e muita gente está comentando sobre, né? A saúde do Lula voltou ao centro do debate político após a avaliação desse médico, Dr. Kalil, que afirmou que ele tem condições de disputar as eleições de 2026. No entanto, nos bastidores surgem rumores de que seu estado físico pode ser usado como argumento para não concluir o mandato. Olha que bomba! Ou até mesmo para se retirar da disputa antes da próxima eleição presidencial. O deputado federal Marcel Duran, ele fez declarações fortes afirmando que setores da esquerda já estariam estudando essa possibilidade como uma saída estratégica, não apenas por questões de saúde, mas por temerem uma derrota histórica frente à direita nas urnas em 2026, já que o Lula está com baixa popularidade. E essas movimentações levantam uma reflexão mais profunda sobre até que ponto a saúde de um líder é tratada com transparência ou pode ser instrumentalizada politicamente. Né? Se por um lado é legítimo respeitar os limites físicos e a integridade de qualquer pessoa, por outro lado é essencial garantir que decisões tão importantes para o futuro do país sejam feitas de forma clara, com responsabilidade institucional e não apenas como um jogo de xadrez eleitoral. E a retirada precoce de um presidente por motivos de saúde deve ser uma medida excepcional,
não um plano alternativo para evitar desgastes políticos. A democracia exige que seus líderes enfrentem as consequências de suas escolhas nas urnas, né, e não nas articulações dos bastidores. O povo brasileiro merece clareza. Lula está ou não em condições de governar com plenitude? Qual seria a sua opinião? Então a gente parece que vai ver muitas mudanças daqui para frente, então fiquemos de olho. Então é isso, um beijo, até logo.